No primeiro vídeo desta série, falamos sobre a necessidade de nos prepararmos para situações da vida que podem nos pegar de surpresa. Também falamos sobre os ciclos de vida do cliente e apresentamos um modelo bastante simples para auxiliar o cliente a descobrir o tamanho de sua necessidade de capital. Neste vídeo falaremos sobre uma forma de abordagem ao cliente e sobre o que precisamos ter em mente para ofertar os produtos de vida. Consideremos antes algumas ideias relacionadas a este tipo de seguro. Primeiramente, podemos pressupor que os clientes em geral não estão em busca de um seguro de vida. Mais do que isto, grande parte acha que não precisa de um ou, equivocadamente, acredita que já esteja suficientemente protegida por algum segurinho, comprado em algum momento, ainda que não saiba qual é o valor nem quais são as coberturas. Precisamos abordar o cliente de maneira correta, fazendo entender que ele precisa e levando a descobrir o tamanho de sua necessidade de seguro. O segredo é transferir para ele o peso e a pressão do fechamento. Muitas vezes, permitimos que nossa vontade de atingir os objetivos de vendas se transforme numa pressão psicológica contra nós mesmos, e isto nos atrapalha quando estamos com o cliente. Transferir esta pressão para a mente do cliente nos liberta e possibilita que trabalhemos de maneira mais eficiente, ajudando-nos a alcançar melhores resultados. De certa forma, é como se disséssemos: senhor cliente, sua decisão não está relacionada a mim. O senhor pode comprar ou não. Não sou eu quem precisa desta proteção, é o senhor. Estamos falando do seu bem-estar e do bem-estar da sua família. A decisão é sua, mas eu estou aqui para ajudá-lo a fazer o melhor. Esta forma de pensar nos liberta. Todo cliente vai comprar? Possivelmente não, mas desta forma podemos agir com mais ousadia e aumentar as possibilidades de fechamento. Levar o cliente a se convencer de que precisa de seguro poderá exigir maior ou menor esforço dependendo do perfil dele. Todos precisam, mas nem todos sabem disso. Agora, se você falar de forma demasiadamente explícita e literal sobre seguro de vida com seu cliente, este será o caminho mais curto e rápido para receber um não como resposta. E sabe por quê? Porque seguro não é o que ele está buscando. Seguro não é algo que ele deseja comprar. Mas sabe o que conta a seu favor? Seu cliente pode até não desejar, mas certamente precisa. Então, não pergunte ao seu cliente se ele quer fazer um seguro de vida. Ajude-o a descobrir que ele precisa de um. O seu cliente compraria uma proteção financeira com a qual pudesse proteger a si mesmo e a sua família? O seu cliente compraria independência financeira com a qual poderia resolver problemas financeiros em situações de crise, sem ter de se desfazer de bens ou acessar recursos de maneira indesejada? Será que ele compraria algo que pudesse ser deixado como um legado? Algo que fosse transmitido à sua família, herdado pelos seus dependentes após a sua partida? Ao abordar o cliente, mesmo que você tenha pouco tempo para atendê-lo, procure fazer com que ele reflita sobre algumas questões simples, porém importantes. Faça perguntas e aguarde as respostas. Demonstre atenção e cuidado com relação à pessoa dele. E não tenha medo de tocar em assuntos relacionados à morte, à perda. Não se retraia por causa das alegações de alguns, no sentido de que falar sobre morte pode atrair azar. Em vez disso, considere que todos estamos expostos a riscos, o tempo todo. Não sabemos que carro vai bater ou que avião vai cair. Não sabemos quem vai sofrer um mal súbito ou contrair uma doença grave capaz de levar à morte. Tenha em mente que se algo acontecer com este cliente, se ele vier a faltar, você provavelmente receberá na sua agência a visita de um familiar que comunicará o ocorrido e questionará: ele deixou algum tipo de seguro que possa nos ajudar nessa situação? E que resposta você quer dar quando isso acontecer? Você passará por isso algumas vezes.
E dependendo da sua resposta, você poderá, além de conquistar um novo cliente correntista, impactar positivamente a história daquela família. Vamos falar um pouco sobre 3 perfis de clientes que você tem. Começando pelo mais óbvio, o perfil mais propício à compra é o da pessoa casada, que tenha entre 30 e 45 anos, filho em idade escolar, preferencialmente no ensino fundamental. Para estes, os filhos devem representar a maior prioridade. São o ponto mais sensível. Podemos fazer algumas perguntas pragmáticas, tais como: qual a idade do seu filho e quanto você gasta com a educação dele? Ou até quando você pretende investir financeiramente na educação do seu filho? Você tem algum plano para realizar isto? No primeiro vídeo desta série, você viu como usar estas informações a favor do cliente. Podemos também fazer algumas perguntas que induzam à reflexão, como por exemplo: você se preocupa em ter dinheiro para o projeto de educação do seu filho? Por quê? Você gostaria de garantir que seu filho tivesse condições de concluir a faculdade? Como? Se você vier a faltar, quem assumiria a responsabilidade pela educação dele? Se você viesse a faltar hoje, o que você gostaria que seu filho dissesse a seu respeito daqui a 15 ou 20 anos? Algo pode ser feito agora em favor destas questões. De qualquer forma, as pessoas não gostam muito de pensar nessas coisas. É exatamente por isso que nós precisamos provocá-las. Vamos falar de outro perfil de clientes, um pouco mais abrangente. São aqueles que, mesmo sem ter filhos, têm algum tipo de dependente econômico. Com o aumento da longevidade, encontramos cada vez mais pessoas tornando-se responsáveis pelos pais e até avós. Se estes vierem a faltar, quem cuidará das pessoas mais velhas que ficarão? Um número crescente de pessoas tem optado por não ter filhos ou por se casar mais tarde. Assim, acabam trilhando um caminho pelo qual conquistam muita independência, liberdade, autonomia. Para elas, a possibilidade de perder esta condição é algo inimaginável. Você pode imaginar o que alguém assim, tão independente, sentiria se, em decorrência de algum acidente, tivesse de voltar para a casa dos pais? E quem sabe, usando cadeira de rodas e dependendo de outras pessoas, tanto física quanto financeiramente, para se cuidar, seria sem dúvida um tremendo estrago emocional. Algo simples a descobrir é quanto custa a manutenção do padrão de vida. É importante sabermos quanto o cliente gasta com moradia, alimentação, serviços públicos, cartão de crédito, etc. Após encontrarmos este valor, precisamos pedir que o cliente pense em qual seria o prazo durante o qual deveria proteger seus beneficiários caso algo lhe aconteça e não possa mais gerar renda. Pensando na situação de invalidez, o cliente deve refletir sobre os custos para a adaptação de uma casa ou de um carro, lembrando que após isso ainda precisará se manter e lembrando também que poderá sofrer perda de renda. Finalmente, há outro perfil que equivocadamente pensa que precisa muito de um seguro de vida. É comum pensar que alguém com mais de 65 ou 70 anos tem maior necessidade de comprar um seguro. A lógica por trás disto é simples. Aos 70 anos estamos mais próximos de morrer, é verdade. No entanto, quem será que precisa mais de um seguro? Será aquela senhorinha de 70 ou 75 anos que já é avó, não tem mais dependentes e que em alguns casos chega a receber a ajuda dos filhos? Ou seria o filho, filha ou genro desta senhorinha, com 40 e poucos anos, filhos na escola e em fase de formação de patrimônio? Geralmente, a necessidade de seguro de pessoas da melhor idade se limita ao custeio de um processo de inventário. Muitas vezes, nesta etapa da vida, não há uma capacidade produtiva a ser reposta ou indenizada. Agora, para pensar, os recursos oriundos de uma indenização de seguros nunca compensarão o vazio deixado pela falta de um pai ou mãe. Nunca trarão de volta
a porção de felicidade perdida em decorrência de uma morte ou invalidez. Nunca apagarão a dor provocada por uma tragédia familiar. Mas, por outro lado, estes recursos poderão dar condições para seguir em frente, para manter a dignidade, para reduzir os impactos negativos de ordem material que a perda sofrida pode provocar ao longo do tempo. Enfim, para fazer com que as pessoas que ficam não apenas sobrevivam, mais do que isso, para que elas possam ser bem-sucedidas.